Muito bem, gente. Então, boa tarde. Hoje iniciamos, então, nossa terceira aula aí da primeira unidade curricular, né? Onde a gente vai falar a respeito do esqueleto axial, que, como vocês já viram no roteiro de vocês aí, como já fizeram uma pesquisa prévia, são os ossos do eixo principal do corpo, né? Que envolve o quê? Envolve os ossos da cabeça, ossos da coluna vertebral e ossos da caixa torácica. Perfeito? Então, pessoal, como já mandei o roteiro, talvez vocês já tenham preenchido ele aí, provavelmente, né? Então, agora eu gostaria de compartilhar com vocês as imagens em 3D para a gente ir vendo em detalhes aí esses ossos, ok? Apareceu para vocês aí? Sim. 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 Maravilha. Pessoal, me interrompam quando quiserem, tá? Então, pessoal, eixo principal do corpo, o esqueleto axial, né? Como eu já falei. Cabeça, coluna vertebral e a caixa torácica, tá? Então, vamos começar dando uma passadinha aqui pelos ossos da cabeça. Quando eu falo cabeça, eu falo crânio e face, certo? Não poderíamos deixar de começar por esse osso, né? O osso aqui, que é o nosso cartão de visita, o osso frontal. Então, aqui está o nosso frontal. É o osso da testa? É o osso da testa. Forma parte do teto da órbita? Sim. Lembre que órbita é essa cavidade onde está alojado o nosso globo ocular, né? Ele também serve como base para o osso nasal, que está logo aqui na frente, ó. O osso do nariz, né? Na parte posterior, ele se articula, então, com os parietais, certo? E ele também, para baixo, aqui na órbita, na parte mais lateral, se articula com o zigomático, tá? Então, esse é o osso frontal. Lembre que o osso frontal, além de ser um osso plano, né, porque é um osso da calota craniana, ele também é um osso pneumático, porque ele possui o seio frontal, ao qual a gente já conversou na semana passada. Formando as paredes, então, nós temos os dois ossos parietais. Eles formam as paredes do crânio, parte lateral e parte superior. E eles se unem, né? São ossos pares que se unem através dessa sutura, que é a sutura sagital. Para a gente lembrar bem, não esquecer, não confundir, é só lembrar que essa sutura está no plano sagital, bem no plano sagital mediano. Tá? Então, é a sutura que une os dois ossos parietais. Abaixo dos parietais, nós temos os temporais. As têmporas. É neles, é um osso meio complexo, porque é nele que está o aparelho auditivo. Tá? Audição e equilíbrio estão íntimos a esse osso. Vejo que nós temos aqui como os principais acidentes o meato acústico externo, né, por onde passam então os ductos auditivos, a ligação da orelha externa com a orelha interna, a orelha média, né? Ele também é o osso que se articula com a mandíbula através desta cavidade aqui, que a gente chama de fossa mandibular. Então, a cabeça do côndilo da mandíbula se articula aqui, para podermos ter o movimento da articulação temporomandibular, a nossa ATM. E essa projeção, esse processo aqui, é o processo zigomático, que vai se articular com o osso da face, chamado zigomático, aqui na frente. Tá? Os dois formam o chamado arco zigomático. É comum lutadores afundarem, quebrarem esse arco aqui, levando golpes, assim como eles quebram o osso nasal também com muita facilidade.
O osso que forma a nossa nuca, o osso mais posterior que nós temos, que também é a base do crânio, ele tem a porção basilar, é o osso occipital. Como eu falei no vídeo para vocês, ele se escreve com 2 Cs, e vocês podem falar occipital, ou vocês têm a opção de colocar um som de X aí, como se fosse occipital. Eu prefiro falar occipital, porque quando a gente fala occipital muito rápido, dá a impressão que a gente está falando hospital. Tá? Eu acho que é mais interessante falar como se fosse um som de X. Tá? Mas falando occipital não está errado. É uma questão de pronunciar. Olhando ele da parte interna, a gente consegue visualizar aqui, então, a parte basilar, que está embaixo, e a região nucal, que está mais posterior. A gente consegue ver que tem umas eminências aqui, ó, tá? Então, é o desenho, e aqui umas fossas. Nessa fossa aqui é onde está o cerebelo, tá? Nessa fossa occipital aqui, ó. Então, o hemisfério cerebelar direito, cerebelar esquerdo. Esta outra eminência que tem aqui é onde passa a tenda do cerebelo, que é uma extensão das meninges que se projetam para cima do cerebelo, tá? Então, é a tenda do cerebelo. E essa outra eminência que sobe é onde se encaixa a foice mediana, tá? Que separa os hemisférios cerebrais direito e esquerdo. Então, olhando por dentro, é mais ou menos isso que a gente visualiza. E esse orifício, na região basilar, que é o conhecido, que todos estão com certeza na ponta da língua, que é o forame magno, né? Por onde passam as estruturas do sistema nervoso central. É a ligação da medula espinhal com o tronco encefálico, tá? E todo o encéfalo. Então, osso occipital. Quando ouvimos falar assim em fratura de base de crânio, a gente já sabe que é fraturas do occipital, então na região basilar. Olhando então por trás e por baixo, né, uma visão inferior e posterior, é essa a visão que a gente tem. Então aqui a base do crânio, aqui a região posterior, a região da nuca. E aí nós temos aqueles 2 ossos, que ainda são considerados ossos do crânio, né? Que são o esfenoide, que é aquele osso que a gente já comentou a respeito, que ele é irregular no formato, ele é pneumático porque possui um seio, tem um formato muito peculiar, né? A gente consegue visualizar lá ao fundo, inclusive, olha só um forame aqui por onde passa o nervo óptico, né? Aqui é o ducto óptico. Tá? Então, ele é mais profundo, ele basicamente separa a cavidade craniana da face. Um pouquinho mais anterior temos o etimoide. O etimoide também é um osso pneumático, porque ele possui as células etimoidais, né? Também chamados de seios etimoidais. As 2 conchas nasais superiores estão nele também, boa parte do septo está nele, tá? Então, é um osso importante também, o osso etimoide. Um pouco mais à frente, na região medial da órbita, nós temos aí o osso lacrimal, né? Nele tem os ductos lacrimais, por onde saem as nossas lágrimas para lubrificar nossos olhos. Os nasais, que são 2 ossos, né, que se originam aqui no osso frontal e formam o dorso do nariz. Ossos também que atletas de luta, de artes marciais, fraturam com muita facilidade por receberem golpes diretos nessa região, né? As rinoplastias, geralmente, é mexido nesses ossos também, né? Aquelas pessoas que têm um dorso um pouco avantajado. Aqui temos os zigomáticos, então, que formam a parede lateral e boa parte da base da órbita. As zigomas, né? Lembram que elas se articulam com o processo zigomático do osso temporal, formando o arco zigomático. Por aqui passam músculos importantes da mastigação, como o músculo temporal, né? Que passa por aqui, por esse interior, e mais algumas estruturas.
Os maxilares, ossos maxilares, então, são pares. Temos duas maxilas, uma direita e uma esquerda. É nelas que estão localizadas a arcada dentária superior. Portanto, em cada maxilar nós temos 8 dentes, tá? Porque ela tem basicamente um quadrante dos dentes, né? Que são 8. Tem esse forame aqui que é bem visível, né? Que é o forame infraorbital. Ele é um osso pneumático também. O principal seio paranasal, o seio da face, é o seio maxilar. Observando por dentro da cavidade nasal, a gente enxerga aqui as conchas nasais inferiores também, que fazem parte aí da cavidade nasal. O vômer, que é um osso ímpar, bem mediano, que serve como septo também, né? E tem um ossinho que a gente só vai conseguir enxergar aqui por trás, que ele forma a parte mais posterior do palato, que é o osso palatino. Tá? Então, esses são os ossos da face. E, por fim, o único osso móvel que nós temos, que é a nossa mandíbula. A mandíbula humana, ela se movimenta em 3 planos. Tá? Ela é chamada uma articulação triaxial, porque ela se movimenta em 3 planos. Pode ver que a gente consegue fazer a abertura e fechamento da boca, a gente desliza o queixo para frente e para trás, que é a protusão e retração, e faz movimentos de lateralização também. Coisa que a maioria dos animais, por exemplo, não tem. Eles têm apenas um movimento monoaxial, né? Exemplo seriam os cachorrinhos. A nossa mandíbula, então, ela tem a capacidade de se movimentar nos 3 planos. Isso facilita, né, para mastigarmos o alimento, para deslocarmos o alimento dentro da boca, para articularmos as palavras também, né? Isso facilita bastante. Como é que é o nome ali, professor? Protusão e retração. É o movimento anterior e posterior da mandíbula. Ele não é muito amplo, mas a gente consegue deslocá-la para frente e para trás. Protração e retração. Desculpa, agora me veio aqui que eu acho que eu fiz um erro. Não é protusão, não. É protração. Protração e retração. Aqui nós estamos vendo a mandíbula idêntula, né? Ela está sem dente, ó. Então tem todos os alvéolos dentários aqui aparecendo. Então lá tem 16 alvéolos onde estão fixados, né, as gonfoses dentárias. Gonfose é o nome das articulações dos ossos com os dentes. Tá? Então vejo que eles estão presentes aqui. Alguma pergunta aí, pessoal, sobre ossos da face, do crânio? Vocês viram que, como postagem, eu pedi para vocês botarem imagens dos ossos com os acidentes. Gente, tem muito acidente. Tá? Muito acidente. E capaz que eu vou ficar querendo que vocês decorem esses acidentes neste momento. Tá? Mas eu quero que vocês se dêem o trabalho de pegar essas imagens, dar uma lida, né, nesses acidentes, dos que mais chamarem a atenção de vocês, pelo menos, e postarem lá. Então, nesse momento, é um copia e cola mesmo, tá? Não se preocupe que sou eu que vou avaliar, então ninguém vai se implicar com isso. E aí temos, pessoal, a coluna vertebral. Coluna vertebral. Quantas vértebras temos? Vamos lá, quem arrisca? 33. 33. Alguém sabe alguma outra informação? Se alguém falar para vocês que a coluna tem 24 vértebras, está correta essa informação? Sim, mas daí tem que adicionar o sacro e o cóccix. Exatamente. Então, são 24 vértebras móveis, tá?
uma peça sacral e uma peça coxígea. Mas se falar assim, temos 33 vértebras, tá certo. Porém, algumas não têm espaço discal, não têm articulação, elas são fundidas, tá? Uma coisa que vocês vão pegar, né, com o tempo aí, talvez é Carol, a menina do raio-x, né? Que é técnica em radiologia, se eu não me engano é Carol. Sim, ela tá sem microfone, eu acho. Ah, beleza. Obrigado por me informar. Ela já deve ter visto, como ela trabalha em radiologia, pessoas que possuem uma vértebra a mais. E, às vezes, uma vértebra a menos. Isso é uma variação anatômica, tá? Então, seria uma variação anatômica sem comprometimento da função. Às vezes, a pessoa tem sintomas por possuir essa vértebra a mais. Então, lá no segmento lombar, ela tem uma vértebra a mais. Então, ela tem, a gente chama isso de vértebra de transição lombosacral, tá? Uma VT. Às vezes, o L5 dela se sacraliza. Também é uma variação anatômica. Geralmente, isso é genética, tá? Quando, digamos, o pai ou a mãe tem, é possível que um filho, que um neto tenham também. Tá? Pequenas variações anatômicas. Falando de curvatura, gente, a nossa coluna, numa vista anterior ou posterior, que é como nós estamos vendo agora, ela deve ser reta. Nossa coluna é reta. Não tem desvio. Mas se olharmos ela de lado, a gente vê que ela tem desvios, e esses desvios são fisiológicos, certo? Então, cervical, lombar, a gente possui as chamadas lordoses. Torácico e sacrocoxígeno, nós temos cifoses. Então, quando alguém fala para você, eu tenho um problema, eu sofro de cifose, você pode corrigir e dizer, não, cifose não é um problema. Problema é uma hipercifose. No caso da corcunda, a pessoa tem uma acentuação da cifose fisiológica, tá? Que a cifose é uma coisa normal, é algo anatômico, ela tem suas importâncias ali, né? Mesma coisa acontece com a lordose, ela pode ser acentuada, pode ser retificada e em alguns casos até pode ser invertida, tá? Por exemplo, mulheres que usam muito salto, né, pode acometer um pouquinho mais de lordose porque elas tendem a fazer uma retroversão pélvica, uma anteversão pélvica, girar a pelve um pouquinho para trás. Tá? Então, isso pode acontecer. A mesma coisa aquelas meninas que andam na garupa da moto do namorado, assim, que empinam bastante o bumbum para trás. Então, também é uma situação em que pode gerar um vício postural, né, se permanecer muito tempo nesta posição. Pessoal, vamos falar dos segmentos, então. Conforme já foi no vídeo, mas para a gente dar um... Eu prometi que aqui eu ia falar um pouco mais das vértebras, né, dos detalhes das vértebras. Primeiro segmento, o segmento que está localizado no pescoço. Alguém poderia me dizer o nome desse segmento? Cervical. Cervical. Quantas vértebras cervicais temos? 7. 7 vértebras cervicais. E como é que a gente chama elas? Qual é o nome dessas vértebras? C1, C2. Não, é Atlas, começa com Atlas. Essa é 4 e com Axis. Isso. E então, a última é a proeminente. Isso mesmo. Então, vocês falaram o nome de todas aí. Elas têm o codinome, tá? Então, são cervicais, elas começam com C. E são nomeadas de 1 a 7, de cima para baixo. Então, C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Tá? Então, são as vértebras cervicais, de C1 a C7. Porém, a gente tem vértebras atípicas. Por isso que na cervical nós temos vértebras com nomes diferentes. Tá? Que seriam atípicas? São aquelas vértebras que são diferentes das outras. Antes de eu falar para vocês das atípicas, deixa eu mostrar para vocês uma vértebra típica. As típicas são C3, C4, C5 e C6. Deixa eu pegar essa C3 que está destacada aqui, para vocês darem uma olhadinha nela. Olha que vértebra bonitinha. Elas possuem corpo vertebral, que está aqui na frente. Elas possuem
processo espinhoso bífido, ele é bifurcadinho lá, vejam que ele tem duas pontinhas. Elas possuem seus pedículos, suas lâminas posteriores, seus processos articulares, tá? Que são as facetas articulares, onde uma vértebra se articula a outra, que estão aqui, ó. E observem o processo transverso das vértebras cervicais. Isso toda a vértebra cervical tem. Olhando bem de cima aqui, ó. Isso é uma visão superior. Aqui nós temos processos transversos, certo? Que são processos projetados para os lados. E todas as vértebras cervicais têm esse forame aqui, ó, esse orifício dentro do processo transverso. E a gente chama esses orifícios de forame transverso. Agora me digam, gente, vocês sabem que forame é um orifício de passagem, certo? O que passa pelos forames transversos da coluna cervical? Medula? É a artéria. Deixa eu me lembrar. É um ramo da subclávia, se não me engano. Alguém falou medula, né? A medula passa por trás, aqui pelo forame vertebral, ó, o canal medular. Tá? A medula passa aqui, ó, nesse forame maior, que é bem no meio, né? Que protege. Você está no caminho, você falou artéria. Muito bem, é um vaso sanguíneo arterial que passa por aqui. São as chamadas artérias vertebrais. Tá? Então vocês sempre vão lembrar, opa, uma vértebra cervical, ela possui forames transversos, bilateralmente, ó, dos dois lados. E tem vasos sanguíneos que passam por ela, e são as artérias vertebrais. Agora eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. Vocês sabem que a artéria é aquele vaso pulsátil que leva sangue arterial rico em nutrientes e oxigênio para irrigar áreas do corpo, órgãos e tecidos, certo? Para onde que as artérias vertebrais levam o sangue? Quem que elas irrigam? Ou ajudam a irrigar? A cabeça? Membros inferiores? Quem falou cabeça está no caminho, mas na cabeça tem alguma coisa bem específica que elas irrigam. É o forame magno? Não passa pelo forame magno. A parte temporal? Olha só. Claro, também, parte temporal também. Mas olha só. As artérias vertebrais que passam pelo forame vertebral, pelos forames transversos, desculpam, elas vão se juntar à artéria basilar, que fica na região posterior, ali da região occipital. E formam o sistema vértebro-basilar, que vão levar sangue para o polígono de Willis e distribuir sangue para o encéfalo. Então, essas artérias levam sangue para o encéfalo, tá? Que às vezes a gente pensa assim, ó, somente as carótidas levam sangue para o nosso cérebro, para o nosso cerebelo, né? E aí você pega um paciente com obstrução de 100% de uma artéria carótida obstruída, e ele não teve uma isquemia cerebral. Mas como que pode? Não, mas calma, tem mais vasos que levam sangue para o encéfalo, tá? Então vocês vão ver, quando vocês forem ver a parte vascular, então que as artérias vertebrais passam pelos forames transversos da coluna cervical, se juntam com a artéria basilar lá em cima, formando o sistema vértebro-basilar, que vai levar sangue lá para o polígono de Willis e distribuir o sangue para o encéfalo. Certo, gente? Isso já é uma coisa que foge um pouco da aula, mas só para vocês saberem, tá? Entenderam bem o que é uma vértebra típica? Vértebra típica eu chamo apenas pelo nome, C3, C4, C5, C6, tá? Essas são as vértebras típicas cervicais. Agora vamos falar das atípicas. Lembre que essa que a gente viu era a C3, ó. Mas são iguais, a de C3 a C6 são iguais. Vamos falar da primeira vértebra.
Olha que bonitinha. Essa é uma vértebra atípica, essa é a vértebra Atlas, C1. Estamos olhando ela por cima e por trás, tá? Vejam que elas também têm os forames transversos, por onde passam as artérias vertebrais, que a gente falou há pouco. Mas elas não têm corpo vertebral. Vejam, não tem corpo vertebral. Elas têm um arco anterior e um arco posterior. E o Atlas, juntamente com a vértebra de baixo, que a gente vai ver daqui a pouco, elas formam um pivô. E esse pivô, ele nos permite tanta mobilidade cervical, por isso que a gente consegue girar tanto a cabeça para os lados. A gente praticamente tem 180 graus de mobilidade cervical, tá? De um lado até o outro. Tá? Tem pessoas que têm um pouco mais, outras têm um pouco menos, mas basicamente é isso. Devido a essa articulação que nos permite este pivô que nos dá tanta mobilidade. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora. Vocês gostam de participar e eu também gosto que vocês participem. Estamos olhando ela de frente agora e por cima. Essa face articular que tem aqui, essa faceta articular superior, se articula com qual osso? Occipital. Perfeito, muito bem. Essa articulação, a gente pode considerar a articulação mais superior da coluna. E a gente chama ela de articulação atlanto-occipital, tá? Porque é a articulação do Atlas com o osso occipital, certo? Então, onde é que começa a coluna? Na articulação atlanto-occipital. E se olharmos por baixo? Essas facetas articulares inferiores, elas se articulam com qual vértebra? Com axis. Com C2, axis, perfeito, mataram a charada. Então agora vamos olhar as peculiaridades do Atlas. Vejam só, olha como ele é diferente das outras vértebras. Estamos olhando ele aqui de frente. É uma vértebra bonita, né? O que ele tem de diferente? Vejam que ele tem o processo espinhoso bífido também, tem os forames transversos, né, que são os por onde passam as artérias vertebrais. Opa. O que ele tem de mais diferente, gente, é essa projeção superior aqui, ó, chamada de processo odontoide, também conhecido como dente do axis. Então, o dente do axis ou o processo odontoide se articulam por essa face aqui. Eu vejo que tem cartilagem aqui, ó. Se articulam aqui nessa superfície, no arco anterior do Atlas e nos propiciam aquele belo pivô que a nossa cabeça faz. Deixa eu ver se eu consigo pegar os dois aqui. Vejam. As duas vértebras. Numa visão anterior, estamos olhando ela de frente aqui. Vejam que o arco anterior se articula com o processo odontoide, ó, e gera aquele pivô, ele roda para os lados. Vamos olhar por cima. Olha só como o encaixe é perfeito. E as artérias sobem por aqui, ó, pelos forames, né? E aqui pelo meio do forame vertebral, o canal medular, passa a medula espinhal, então que vai entrar logo acima aqui no forame magnum. Super tranquilo isso para vocês, gente? Professor, só para ver se eu entendi. Sim. O processo odontoide é o que
permite a gente girar a cabeça? Isso? Exatamente. Ele nos permite o movimento de giro, né? Porque eles formam, juntamente com o axis e o atlas, né? O processo odontoide, juntamente com o arco anterior, ele nos permite um movimento de pivô. Então, a gente gira basicamente entre um e outro. A gente gira em torno de 180 graus. Perdi meu esqueleto aqui. Só um pouquinho que já volta. Aí. Não temos mobilidade igual uma coruja, né, que gira 360, mas a gente gira 180. Temos mais uma vértebra atípica, não temos? Sim, a proeminente. Exatamente, a proeminente. Essa vértebra que eu destaquei aqui, pessoal, olha. Por que ela se chama proeminente? Vejam o processo espinhoso dela, como é mais longo do que as superiores. Ó. As típicas têm o processo espinhoso mais curto. Esta que é uma vértebra atípica se chama proeminente exatamente por ela ser mais proeminente. Ó. Ela tem um processo espinhoso mais longo. Então, quando a gente palpa a região posterior do nosso pescoço, a região cervical, e a gente vai descendo para a transição cérvico-torácica, a gente sente que tem um processo espinhoso ali, uma vértebra que é mais proeminente, mais compridinha, tá? Um carocinho. Nas pessoas bem magras é bem visível, bem fácil de palpar, né? Tem as pessoas que são um pouquinho mais gordinhas, daí é um pouco mais difícil, mas dá para sentir também. Então, se chama proeminente exatamente por causa deste processo espinhoso mais avantajado, mais longo. No mais, ela é igual às outras. Possui o corpo vertebral, os pedículos, a lâmina, os forames transversos, né, por onde passa a artéria. Todas iguais. Alguma dúvida sobre cervical, gente? Então, podemos seguir para outro segmento. Lembrem que a região cervical possui uma curvatura no eixo lateral chamada de lordose, uma lordose cervical. O outro segmento, gente, começa então abaixo do C7, começa pela T1, que é a primeira vértebra torácica. Quantas vértebras torácicas temos? 12. 12 vértebras, nomeadas de T1 a T12. Tá? Lembrem que as 12 vértebras torácicas dão origem aqui a 12 pares de costelas, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, por isso que elas têm diferenças de outras vértebras. Vamos destacar uma aqui. Vamos pegar aqui a T5. Então, temos aqui uma vértebra torácica. O que uma vértebra torácica tem? Basicamente, as mesmas estruturas que a cervical tem. Aqui fica o corpo vertebral, onde a gente tem os discos intervertebrais que estão nos espaços entre os corpos, né? Elas possuem processos transversos, só que vejam, elas não possuem forame como as cervicais possuíam, né? E o processo transverso é mais longo. Processos transversos e lá atrás o processo espinhoso. Vejam que o processo espinhoso de uma vértebra torácica, ele é fino e ele é projetado para baixo. Quando a gente for comparar com a lombar, vocês vão ver que ele é diferente. Então, no pegar uma vértebra, você sabe de que segmento que ela é, por essas diferenças. O canal medular
da região torácica, ele é mais arredondado. Então, é mais redondinho, um pouco mais estreito. Até porque a região torácica é a região da coluna que menos tem mobilidade. Tá? Cervical tem uma grande mobilidade, que a gente já citou ali, inclusive o pivô, né? E a região lombar também é muito móvel. A região torácica não, ela é mais estável. Por quê? Porque quando ela movimenta toda a caixa torácica. Então, ela não pode se movimentar demais, senão ela vai abrir as costelas, né? Vai mexer com os órgãos internos, com as pleuras, né? As pleuras são aderidas às paredes do tórax, então ela não pode ser muito móvel mesmo. E o que ela tem de diferente, gente? Essas duas superfícies articulares aqui, ó, que eu estou mostrando. Uma delas fica no processo transverso e a outra fica no corpo vertebral. Essas são as chamadas fóveas costais. Por que fóveas costais? Qual osso que se articula na vértebra através das fóveas costais? As costelas? As costelas? Exatamente, perfeito. Então, essa é uma diferença que a vértebra torácica tem. Possui fóveas costais. Possui fóveas costais e tem essa diferença aqui também do processo espinhoso, por ele ser mais fino e mais projetado para baixo. E uma coisa que vocês podem observar, e o canal medular é mais arredondado, é que as vértebras, elas são igual vigas de sustentação, colunas de sustentação de um prédio, né? Então, quanto mais baixo o andar, mais reforçadas são as colunas e as vigas, as sapatas, né? Por quê? Porque está suportando todo o peso que está em cima. Então, quanto mais superior, menos pesado, né? Menos peso ele vai suportar e menos peso vai gerar para quem está embaixo. Então, é bem nessa lógica estrutural mesmo, tá? Ficou bem entendido a vértebra torácica, gente? O que ela tem de diferente? Sim. Então, se nós formos falar assim, ó, parte anterior da vértebra, corpo vertebral. Parte posterior, processos, né, transversos, espinhosos, lâminas e facetas articulares. E o pedículo, esses pezinhos aqui, ó, são a ligação entre a região anterior e a região posterior. Quando vocês, já nos estágios de vocês, forem acompanhar aí as artrodeses, que são cirurgias de fixação cirúrgica, né, fixação metálica cirúrgica das vértebras, vocês vão ver que existem parafusos que são chamados parafusos transpediculares. Por quê? Porque ele entra aqui na região da lâmina, atravessa o pedículo e a sua extremidade se projeta aqui para dentro do corpo vertebral. Então, é assim que fixa a vértebra, bilateralmente, tá? Pedículos, parafusos transpediculares, porque atravessa o pedículo. Vejam que ele não pode nem sair para fora, nem para dentro, porque ele vai pegar alguma coisa nobre aí, né? Professor, Pode falar. o corpo vertebral, ele é esponjoso? A parte interna? Sim, bem esponjoso. Obrigada. Inclusive, ele quebra com bastante facilidade. Talvez vocês vão estudar daqui a uns tempos as fraturas compressivas da coluna vertebral. Então, às vezes, tipo assim, uma queda... A pessoa caiu em pé, tá? Caiu em pé, bateu os pés no chão e deu um impacto, e o impacto foi na coluna. Às vezes, achata o corpo vertebral. Ou, às vezes, a cunha. Quando ele achata apenas a região anterior, ele forma uma cunha. Então, existe o acunhamento e o achatamento. Exatamente por ele ser mais esponjoso, tá? Mais leve, né? E, às vezes, é cominutiva, né? A fratura gera uma explosão. Daí, vai fragmentos para frente, para cima e para trás. O mais grave é aquele que vai para trás. Porque a retropulsão de um fragmento, ele vai atingir o saco dural e a medula espinhal, né? Então, é grave. Professor, quanto mais embaixo, menos esponjoso ele é? A tendência é essa, que ele seja mais denso, exatamente para suportar mais o peso, né? Maior em diâmetro e um pouco mais denso. E para cima ele tem que ser mais leve e vai suportar menos peso, né? Então ele pode ser menor e menos denso. Esta é a lógica. Professor, Diga. na parte anterior é o corpo vertebral e na parte posterior é o quê? Nós temos todas essas estruturas, os processos transversos, né? O processo espinhoso, as facetas articulares e a lâmina.
Tá? Então, tudo isso é posterior. E a junção dos dois é o pedículo, que está aqui, ó, o pezinho que segura, que liga os dois. Aonde que uma vértebra se articula à outra? Através das facetas articulares, ó. Então, a faceta articular de uma vértebra se articula com a faceta articular da vértebra que está em cima, inferior, ó. Então, essa aqui é a faceta inferior, essa é a faceta superior, tá? Então, vejam que todas elas têm o mesmo desenho para se encaixarem perfeitamente. Então, quando a gente fala de artrose, a gente fala desse desgaste aqui, ó. Quando fala-se de discopatia, a gente fala da diminuição do espaço discal que está aqui, ó. Tá? Obrigada. Valeu. Professor, Diga lá. tem uma dúvida no chat aqui, não sei se você chegou a ler, se quiser eu posso ler. Ah, por favor, leia, que eu estou com o aplicativo aberto aqui, some tudo no instante. Da Marina. O que é um traumatismo raquimedular? Traumatismo raquimedular é quando ocorre um trauma na coluna, tá? Quando existe uma fratura na coluna, e essa fratura acomete a medula. Raquimedular quer dizer o quê? Nervos raquidianos, que são aqueles nervos que saem, os pares de nervos raquidianos, e a medula. Eu estava falando para vocês agora há pouco das fraturas compressivas, né? Então, às vezes, a fratura ela só faz a vértebra diminuir de altura, mas não acomete esse muro posterior aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo rodar um pouquinho aqui. Isso. Ó, vejo que nós temos um muro aqui atrás, né? Agora, quando quebra o corpo e ele faz retropulsão dos fragmentos, que os fragmentos entram e machucam a medula, muitas vezes eles geram uma desorganização das fibras nervosas, né? Um choque medular, e outras vezes eles geram uma secção. Então, existem vários traumas medulares com secção total da medula. E qual é a função da medula, gente? É inervar o corpo, levar a inervação até a parte inferior, né? E, nesse caso, o que vai acontecer com os pacientes? Dependendo da altura que ocorra esse trauma, essa secção da medula, vai gerar paresias, que é a diminuição de força muscular, parestesias, que é a diminuição de sensibilidade, ou ainda plegias, que é a paralisação total, sem sensibilidade nenhuma, apenas com arco reflexo, tá? Então, são aquelas pessoas que vocês encontram, que são paraplégicas ou tetraplégicas, e conforme a altura da lesão, o paciente não tem mais equilíbrio de tronco, né? Alguns não têm mais movimento de braço, outros só não mexem da cintura para baixo. Então, cada caso é um caso aí. Mas não sei se ficou claro que é o trauma na coluna, porque a coluna ela tem a função de proteção. E ela protege, né, a medula espinhal e os nervos raquidianos. Então, o trauma raquimedular é algum trauma nessa coluna que gere lesão e prejuízo a nível de medula e de nervos raquidianos. Obrigada. Ficou claro? Sim. Nada. Beleza? Por favor, me avisem aí que eu estou só com o aplicativo na tela aqui, tá? Não consigo ver mais nada. Pessoal, bem entendida então a vértebra torácica? Sim. Beleza. Da minha parte, sim. Beleza. Deixa eu só tentar voltar lá agora. Deixa eu só mostrar para vocês os forames intervertebrais, que é os forames de conjugação. Esses forames são formados por duas vértebras, ó, que são esses aqui, ó. Vejo que tem forame por onde saem os nervos raquidianos. Nós temos 31 pares de nervos raquidianos que saem para inervar os nossos dermátomos, inervar toda o nosso corpo, tá? Os nossos dimídios. Então, às vezes, a pessoa tem uma degeneração na coluna e sofre uma estenose de um forame de conjugação. O que vai acontecer? Esse forame vai apertar a raiz nervosa. E aí vai gerar sintomas. Por exemplo,
Vou viajar um pouquinho aqui fora da nossa aula, tá? Já que a gente está entrando um pouquinho nas patologias aí. Por exemplo, lombociatalgia, a famosa dor do ciático, né? Então, compressões do nervo ciático a nível de forame, pode ser por uma hérnia de disco ou pode ser por uma estenose de canal aqui, vão gerar sintoma no membro inferior inteiro. É aquele que as pessoas chamam de nervo asiático, né? Mas é o nervo isquiático, ou ciático também conhecido. Então, isso vai acontecer aqui. E a nível de cervical, a gente tem lá em cima o plexo braquial. É o plexo de nervos que inerva os membros superiores e toda a cintura escapular. Então, caso ocorra algum tipo de uncoartrose, né, que gere estenose desses forames aqui, ó, veja que eles são grandes, mas eles podem apertar. Ou ainda hérnias de disco cervical que comprimam esses nervos, a gente pode ter a chamada cervicobraquialgia, que é a dor do membro superior dor cervical irradiada para o membro superior. E perda de sensibilidade, né, amortecimento, como o pessoal fala. Então, pessoal, o segmento que nós temos abaixo do torácico, qual é? Lombar. Lombar. Quantas vértebras lombares nós temos? 5. 5. E como é que elas são chamadas? O nome dessas vértebras? L1, L2. Isso aí. Só pelo codinome, L1 a L5. Mas é comum pessoas terem uma vértebra de transição, uma vértebra lombar a mais, tá? Então, algumas pessoas têm. Aí vai ter uma vértebra a mais aqui, tá? Um espaço discal a mais. Como é que é o nome da curvatura que a coluna lombar tem? Lordose. Lordose. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha na vértebra lombar. Veja que é uma vértebra como as outras, porém é maior. Possivelmente ela seja um pouco mais densa, né? Porque ela tem que suportar mais peso do que as outras. Então, o corpo é um pouquinho mais arredondado, ó. E o forame vertebral, ele é triangular, assim como o da cervical. Deixa eu achar um ângulo aqui para vocês verem. Olha só. Os segmentos da coluna que tem maior mobilidade tem o forame vertebral mais triangular, que é o cervical e o lombar. Já na torácica, ele é mais redondinho aqui, ó, tá? Porque tem menos mobilidade. Vejam que são vértebras que possuem processos transversos e o processo espinhoso também, as lâminas, o pedículo e as facetas articulares. Mas olhem como é verdade aquilo que eu falei para vocês. O processo espinhoso dessa vértebra, ele é mais largo do que o da torácica. E ele é projetado para trás. Lembrem que o da torácica, ele era mais fino e projetadinho para baixo. Tá? Então, quando vocês pegarem uma vértebra, vocês conseguem diferenciar. Outra diferença, elas não possuem forames transversos como os cervicais. E não possuem fóveas costais como os torácicos. Então, é bem fácil de identificar quando você pega uma vértebra. Se eu fizer uma provinha prática, entregar uma vértebra para vocês e dizer de qual segmento pertence essa vértebra, vocês com certeza vão saber identificar. E quando for o atlas, o axis, então aí que é fácil de identificar mesmo, né? Porque eles são bem atípicos, bem diferente dos outros. Tranquilo, pessoal? Sim. Beleza. Sim. Professor, só nível de curiosidade, entre quais vértebras é feita a anestesia geral e a raquidiana? São nas vértebras inferiores. Eu não tenho bem esse conhecimento, mas eu sei que é ali a nível de lombo sacral, tipo L4, L5, L5, L2, L3, L4, L5. Agora, bem certinho para você, não vou saber te dizer.
E tem alguns que nem são raquidianas, né? Que elas fazem só um bloqueio peridural, né? Mas são nesses espaços, para atingir o quê? Para atingir aqui a região da medula e para que o anestésico haja dali para baixo. Gente, então nós temos o sacro abaixo, né? Vejam que o sacro ele é uma peça. Ele possui 5 vértebras. É certo a gente falar assim, ó, S1, S2, S3, S4 e S5. Sim, é correto dar nome às vértebras. Porém, essas vértebras não são móveis. O sacro é uma peça. Uma peça que ajuda a formar a pelve, a bacia, o arcabouço pélvico, tá? Então, quando a gente for estudar na semana que vem a cintura pélvica, vocês vão ver que ele se articula com a cintura pélvica. Mas juntos eles formam a pelve. Ele possui forames, vejam, são os chamados forames sacrais. 8 forames, por onde saem raízes nervosas. Ele possui um canal sacral aqui no interior, por onde entra as raízes nervosas e se distribuem por ali. Ele possui as suas asas sacrais, aonde ele se articula com os ilíacos, formando a articulação sacroilíaca. Gente, então se eu pedir para vocês, aonde que a coluna termina? Qual é a articulação inferior da coluna? Vocês vão responder assim, ó. A articulação sacroilíaca. E aonde que começa a coluna? Em qual articulação? Que eu já falei para vocês. Lá em cima. Atlanto-occipital? Exatamente, atlanto-occipital. Então a coluna começa, a sua mobilidade começa na atlanto-occipital e termina nas sacroilíacas, bilateralmente. Veja que são duas, tá? É um sacro se articulando com dois ilíacos, né? Com 2 ossos do quadril. Então, formando as sacroilíacas, certo? Professor, Oi. começa na qual mesmo? Pode repetir, por favor. Aquela que a gente comentou antes, entre o atlas e o occipital, que é a articulação atlanto-occipital. Obrigada. Nada. Gente, olhando por trás, existe uma estrutura bem proeminente aqui, ó, chamada de crista sacral. E talvez vocês já tenham ouvido falar das escaras, as úlceras de decúbito ou úlceras de pressão, as feridas que são feitas no paciente, que se geram no paciente por ele ficar muito tempo num decúbito. Então, às vezes o paciente está lá deitado na cama, na posição supina, né, em decúbito dorsal. Se você não tiver ali uma proteção, ou se você não alternar esses decúbitos, esta crista ilíaca vai pressionar a pele. Isso aqui é chamado de proeminência óssea sacral. E aí, osso proeminente desse jeito, pele e pressão, nós vamos gerar uma isquemia nesta pele. E isso vai gerar uma ferida horrível, muitas vezes séptica, né? Muitas vezes infectada, cheira mal e muitas vezes leva o paciente a uma sepse, que é uma infecção, aí uma resposta inflamatória do corpo e um choque séptico. Eu já vi vários pacientes falecerem por causa disso, por falta desse tipo de cuidado, tá? Então, o principal local de úlceras de decúbito é a região sacral, devido à crista, a crista sacral, tá? Que é essa proeminência que a gente vê aqui, ó. Então, vejam, tipo, dos lados nós temos os glúteos. Os glúteos, por mais que a pessoa seja magra, é uma região carnuda, né? Porque o glúteo é um músculo grande. Agora, aqui é pele só, gente. Se a pessoa, o paciente está magrinho e o colchão for duro, não tiver nenhum colchão que seja pneumático, anti-escara, ou aqueles que são
Me fugiu o nome deles agora, mas os casca de ovo lá, piramidal, tá? Então, isso vai acontecer com muito mais facilidade. Mas nada substitui a mudança de decúbito. Então, esse paciente tem que ser mobilizado, tem que ser movimentado, tá? Mudado de posição a cada período. Preconiza-se 2 horas, mas em alguns casos dá para deixar para 3, em alguns casos tem que fazer de hora em hora. Agora, numa UTI, às vezes a gente tem um paciente tão instável, principalmente hemodinamicamente, que você não pode mexer o paciente, que ele descompensa. Então, ele fica assim. Vai ter uma escala depois? Provavelmente vai ter. Mas, no momento, a prioridade é deixar ele ventilar bem e manter a hemodinâmica dele boa, né? E abaixo do sacro nós temos o cóccix, que são mais 4 vértebrazinhas aqui que nós temos. Essas vértebras são importantes, vocês vão ver quando a gente for estudar os músculos do assoalho pélvico, tá? O diafragma pélvico. Vocês vão ver que muitos desses músculos, eles se originam no cóccix e formam o assoalho pélvico, tá? Então, o abdômen, ele tem um teto, que é o diafragma, ele tem paredes, que são os músculos do core, e ele tem um assoalho. Tá, e esse assoalho tem que ser forte. Quando formos estudar isso, eu vou explicar para vocês o porquê. Certo? O cóccix tem 4 vértebras, mas existem variações. A pessoa pode ter 3 e pode ter 5. Tá? Isso geralmente não muda nada, não altera em nada para a pessoa. O que altera é se o paciente cair sentado e mexer com o cóccix aqui. Como é dolorido. Não sei se algum de vocês já sofreu uma queda assim, mas é terrível. Dói quando cai, fica dolorido depois, dói para evacuar, dói quando está com vontade de evacuar, tá? É bem terrível bater essa região. Super tranquilo, podemos ir para a caixa torácica, pessoal? Sim. Então vamos lá. Sim. Como a gente já falou da coluna vertebral, a gente já falou de uma parte da caixa torácica. Porque as 12 vértebras torácicas ajudam a formar a caixa torácica. Caixa torácica, também conhecida como arcabouço ósseo torácico. Ele dá proteção para algum órgão importante, gente? Pulmões e coração. Sim. Vários. Isso aí. São órgãos vitais? Sim. Muito, né? Ele também protege alguns órgãos do abdômen superior também, né? Ele consegue proteger boa parte do fígado. Ele protege os rins, que são retroperitoneais. Deixa eu só achar as cartilagens costais aqui para nós falar melhor. Aí. Joia. Então, vejo. Quais ossos compõem a caixa torácica? 12 vértebras torácicas, 12 pares de costelas, o externo e as cartilagens costais. Então, esses elementos compõem a caixa torácica. Como é que é o nome da estrutura da superfície articular da vértebra torácica, aonde as costelas se articulam? Vamos ver quem lembra. Fóveas costais? Fóveas costais, perfeito, muito bem. Olha aqui onde está a fóvea do processo transverso, ó, se ligando à costela. Olha lá no corpo vertebral onde é que está a fóvea costal. Então, veja que ela tem 2 pontos de ancoragem aqui na sua parte posterior. Tá? Daí a costela se origina aqui e vai se articular anteriormente na cartilagem costal, né? Então, nós temos aqui a junção costocondral e a junção externocondral. Condral vem de cartilagem. Então, esse tecido aqui já não é osso, ó, é a cartilagem costal. Tanto que vocês vão ver assim, ó,
Os esqueletos humanos que a gente estuda, os ossos são reais, são os ossos que passaram pelo processo de maceração e foram conservados, né, para serem estudados. Mas a cartilagem, ela se degenera, ela não consegue permanecer como osso. Então, todas as cartilagens costais, elas são sintéticas, mesmo que os ossos sejam naturais. Vamos recapitular, gente, o nome das costelas? Nós temos 7 primeiros pares de costelas. Ó, esse é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, até aqui. Como é que a gente chama os 7 primeiros pares de costelas? Verdadeiras. Essas são as famosas costelas verdadeiras. Vejam que todas elas possuem uma cartilagem costal que as leva direto ao externo. Certo? Então, elas não estão avulsas, elas estão ligadas ao externo diretamente pela sua cartilagem costal. Aí as 3 seguintes. O 8º, o 9º e o 10º par de costelas. Como é que a gente chama esses 3 pares? Falsas. Costelas falsas. Elas têm cartilagem costal? Tem. Tem. Porém, elas levam direto ao externo? Não. Não. Eles pegam carona aqui com a 7ª cartilagem, né? Então, vejam que elas não estão abertas aqui, não estão soltas, não estão flutuando, porque estão fixas, porém, elas não têm uma ligação direta ao externo. E as 2 últimas, o 11º e o 12º par de costelas. Como é que a gente chama? Flutuantes. Muito bem. Essas costelas, elas têm cartilagem costal? Não. Não tem. Elas protegem algum órgão importante? Coração, Sim. pulmão. Então, essas 2 aqui, elas protegem principalmente não. os rins que ficam aqui nessa região. Eu ia botar o rim aqui, mas o aplicativo está sobreposto a outro aqui, não estou conseguindo. Vocês estão vendo ainda lá ou não? Sim. Tá, deixa eu voltar. Sim. Deixa eu ver se eu consigo acessar. Agora eu consigo. Olha que bonitinho que estão os rins ali, bem protegidos, olha. Mais de 2/3 do rim está protegido pela costela. E vocês já ouviram falar que essas costelas tem pessoas que retiram para ficar com a cinturinha fina? Sim. Será que vale a pena? Deve ficar muito bonito, né? E falando de externo, gente. Osso externo, mas lembrem, esse externo é um externo que se escreve com S, né? Não é um externo com X. Eu posso dizer que é o osso anterior do meu peito, né? É o osso que mais dá proteção ao meu mediastino, ao meu miocárdio, vamos dizer assim. Cirurgias cardíacas, quando vai fazer revascularização do miocárdio, é feita a toracotomia, a esternotomia. É cerrado o externo, ao meio. Tá? É um corte sagital aqui no externo. E o tórax é aberto. Depois, claro, é feito uns pontos metálicos com arame e truqueza aqui, que vai fixar. Mas esses pacientes vão ter que ficar um tempinho sem fazer muito movimento de membro superior. Para quê? Para não gerar uma pseudoartrose aqui neste osso que precisa calcificar, precisa consolidar, formar um calo ósseo. Tá? Então, esternotomia é o procedimento feito quando faz a toracotomia para poder ter acesso ao miocárdio. Lembrem que é cerrado ele no plano sagital.
Basicamente, o externo ele tem 3 partes, né? Essa mais superior aqui, como é que é o nome, gente? Da parte mais superior. Manubrio. Esse é o famoso manúbrio. Manúbrio external. Como é que a gente chama essa parte maior aqui? Corpo. Corpo external. O corpo do externo. E essa parte mais inferior aqui? Apófise tifoide. Isso. Apêndice tifoide ou processo tifoide. Acreditem, gente, nele se insere o músculo reto abdominal. Tá? Quando a gente faz um exercício abdominal, a gente não aproxima o externo do pubis, né? Por quê? Porque esse músculo que começa aqui e termina no pubis se encurta, né? Para a gente for fazer o movimento do abdominal. Vamos citar as incisuras, tá? Deixa eu tirar uma das cartilagens daqui, ver se sai. Saíram todas. Vejam que aonde as cartilagens costais se unem ao externo, a gente tem as chamadas incisuras. E como são incisuras que vêm das costelas, a gente chama elas de incisuras costais. Tá? Onde, então, as costeletas, né, se articulam através das cartilagens costais. Vejam que a clavícula também se articula com o externo. E essa articulação até que tem bastante mobilidade. Movimentem o ombro de vocês aí para vocês verem como, e palpem, para vocês verem como vocês conseguem fazer vários movimentos. Ó. Protração e retração, elevação e consegue movimentar para baixo também, consegue girar, fazer um certo grau de circundação, tá? Então, são vários movimentos aí que vocês conseguem fazer, tá? Nessa articulação que se chama articulação externo-clavicular. E o nome dessa incisura, onde a clavícula se articula, é incisura clavicular. E essa mais superior aqui, é o que a gente chama de incisura jugular. Essa região também é conhecida como região da fúrcula external. Se vocês palparem em cima do externo de vocês, vocês vão ver um vazio aí, né? Porque para o lado já tem os músculos esternocleidomastoídeos, né? Já tem as lojas laterais do pescoço. E para cima já tem o ocioide. Então é nessa região que tem acesso para se fazer a traqueostomia. Porque olha só onde que a traqueia passa. Essa estrutura aqui é a traqueia. Olha os anéis traqueais. Olha a laringe aqui em cima. Tá? Então, veja. O que é a traqueostomia? É uma abertura cirúrgica acima da incisura jugular, ou região da fúrcula external, onde nós vamos ter acesso de um tubo direto no espaço entre as cartilagens. Então, o cirurgião abre o espaço entre as cartilagens aqui, os anéis traqueais, né, que são cartilaginosos. Aí a traqueostomia é introduzida aqui e desce para a traqueia, tá? E fica com seu orifício percutâneo aqui, ó. Então, uma via de acesso, uma via respiratória mais facilitada. Onde estão os brônquios lá. Olha como o brônquio fonte direito é mais calibroso que o brônquio fonte esquerdo. Ok, gente? O que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso. Acho que até foi meio cansativo, né? Agora quero saber se vocês têm alguma pergunta, se tem alguma dúvida, querem ver mais alguma estrutura, querem ver de novo alguma coisa, a gente vê sem problema. Professor, só eu me perdi. Qual que é o nome do ossinho que é maiorzinho nas vértebras de baixo, na torácica, na lombar ou na torácica, eu acho, que é para diferenciar das menorzinhas? Ah, é o processo espinhoso, né? Ah, tá. Uhum. Acho que eu já dou um zoom aqui para você ver. Ó, o processo espinhoso da vértebra lombar, ele é maior, mais largo e projetado para trás. Vamos ver a torácica. Torácica, ele é mais fino e projetado para baixo. Então, é uma das diferenças que as vértebras têm, né? Que é fácil de identificar. Essa diferença no processo transverso.
Mais alguma pergunta, gente? Eu tenho uma pergunta bem boba, mas, enfim, é mais uma curiosidade. Opa, manda lá. Quando a gente faz abdominal e sente aqui na região do sacro, é a crista sacral que machuca, enfim? Você tem duas regiões de apoio ali, né? Quando você fica deitado do decúbito dorsal. Se você fica bem deitado, é a região da crista sacral, exatamente. Se você fica mais sentadinho, você já pega e apoia os isquios, tá? Mas possivelmente, pelo que você está falando, é a crista sacral mesmo, que vai apoiar. Tá? Entendi, obrigada. Você vai fazer o abdominal sem um colchonete num piso duro, né? Você vai aguentar fazer alguns, mas vai ser desconfortável, não vai aguentar fazer muitos, né? Professor, Diga. eu acho que talvez eu não entendi. O forame, ele vai passar os nervos, né? Do qual forame você está falando? Tô falando da torácica. Da torácica, tá. Existe o forame vertebral, que é o forame central, por onde passa a medula, certo? Tá. Aquilo você entendeu bem, né? Sim. E daí existem os forames de conjugação, ou são forames intervertebrais, por onde saem os nervos. Gente, deixa eu aproveitar e vamos botar os nervos aqui para vocês verem. Deixa eu só achar eles aqui. Vamos botar os nervos raquidianos aqui para a gente dar uma olhada. Professora, a torácica tem forame? Tem. Todas elas têm. Ah, tá. Só um pouquinho, tem que botar mais aqui. Acho que a lombar que não tem forames transversais, né? Vai ser o acidente que vai passar a medula, né? Isso. O forame central é a medula, tá? O forame vertebral. Os forames de conjugação, que são os forames intervertebrais, é os que vão passar os nervos, tá? Toda a inervação. E o forame transverso, deixa eu mostrar para vocês lá na cervical de novo, para vocês ficar bem claro. Olha aqui, por exemplo, aqui dá para ver tudo, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, os forames de conjugação estão saindo os nervos, ó, que são para a lateral, estão vendo? Ó, aqui são os nervos que formam o plexo braquial, ó. Eles saem dos forames laterais. E olha só onde estão os forames transversos. Estão aqui, ó. Vejo que agora não está passando nada. Eu vou colocar a artéria ali para vocês verem. Lembra o nome da artéria que passa por ali? Artéria vertebral. Artéria vertebral. É que teve um momento da aula que eu acho que o senhor falou que na lombar, as vértebras da lombar não tem forame. Nem as lombares, nem as torácicas têm esse forame aqui, que é o forame... Ah, mas ela vai ter forame, né? Vai ter o forame do meio, tá. o forame medular, lá, o forame vertebral. E vai Uhum. ter os forames de conjugação, aqui os forames intervertebrais que saem as raízes nervosas, ó, eles saem por eles, ó, pelos buraquinhos. E o forame transverso é o que passa a artéria. Olha esse vermelhinho aqui, a artéria, ó, artéria vertebral. Veja que ela vai subir, vai se unir lá no fundo, que a gente nem consegue visualizar aqui. Deixa eu apagar o esqueleto aqui para vocês verem, ó. Olha a medula, aqui a gente consegue ver a medula. Ó, elas vão se juntar ali na frente da medula para formar a artéria basilar. Vou ter que tirar o nervoso, senão vocês não enxergam. Essas são as vertebrais que sobem para a basilar. Olha onde está a basilar aqui, ó. Então, as vertebrais sobem para formar o sistema vértebro-basilar, tá? Mais profundamente. Bem atrás do tronco cerebral, do tronco encefálico.
Mais alguma pergunta, gente? O que mais que dá para diferenciar entre as vértebras mesmo que o senhor falou? Entre os tipos de vértebra? Bom, Isso. as cervicais são as únicas que possuem forame transverso, certo? São menores. E o processo espinhoso delas, ele é bífido. Vamos observar que ele é bífido. Então não tem erro. Vocês pegarem ela na mão, vocês vão ver. Ó, bifurcadinho. As atípicas são diferentes, têm seus formatos bem peculiares. As torácicas, elas possuem as fóveas costais. Por quê? Porque é nelas que as costelas se articulam. Olha ali, ó, a gente consegue visualizar elas. Ó. Tem fóvea no processo transverso, tem fóvea no corpo vertebral. O processo espinhoso da vértebra torácica é fino e projetado para baixo. A lombar não possui forame transverso, que é um forame que só tem na cervical. Não possui fóvea costal. E o seu processo espinhoso ele é mais largo e projetado para trás. Sem contar que a vértebra é maior. Mais alguma pergunta? Não tendo mais nenhuma pergunta, eu considero que vocês conseguiram entender boa parte do que a gente passou. Né? Eu preciso de um feedback. Pode falar. Tudo bem. Preciso de um feedback de vocês. Como é que foi nossa semana? Como é que foi aí vocês receberem o roteiro, vocês assistirem o vídeo e a nossa explanação de hoje? Professor, deixa eu te fazer uma pergunta do portfólio. O roteiro eu não tô colocando, eu não tô imprimindo e coisa, eu tô fazendo, tipo, no portfólio direto. Você quer que eu coloque a foto dele lá ou não precisa? Olha, se você explanar sobre tudo que tem no roteiro, não precisa. Eu tô colocando sobre tudo que tem, só não tô colocando o roteiro lá, entendeu? Tipo, eu coloco daí o que você pediu primeiro. Vai te dar mais trabalho, né? Mas tudo bem, pode ser, sem problema. Uhum. Professor, pode falar. A gente até falou com a Karen hoje sobre, não sei se seria como se você fazer também, de dar uma olhadinha no portfólio e ver se está do jeito que o senhor quer, se a gente precisa mudar algo, porque a gente não sabe muito bem ainda como fazer, né? Tá. Eu só vou chamar a professora Marivane para ver se já está disponível os links. Eu não recebi ainda, mas pode ser que ela já tenha enviado e eu nem vi. Tá? Então, se já estiver disponível, até semana que vem eu já dou a resposta para vocês. Beleza, então. Obrigada. Nada. Ok, pessoal? Podemos encerrar por aqui, então? Sim. Podemos. Sim. Obrigado. Nada, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham aprendido alguma coisa, espero que tenham gostado. Tá? Muito obrigada, prof. Foi muito boa a aula. Até a semana que vem. Até semana que vem. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Obrigada. Sim, participação. Obrigado, professor. Até semana que vem. Tchau, professor. Obrigado. Valeu, professor. Um abraço. Abraço. Obrigado. Valeu, obrigado. Valeu. Tchau, obrigada. Bom final de semana. Obrigado para você também. Ô, professor, tem uma curiosidade aí para tirar contigo. Opa, pode falar, que estamos aí ainda. Você chegou a fazer o pose veste em Caçador? Fiz. Fiz. Então foi isso. Eu comentei com meu pai, dos professores, ele falou que acho que deu aula para você. Como é que é o nome dele? História, César Carneiro.
Sim, você é filho do César, claro. Eu sou. Então você é daqui. Aham. Sim, sim. Nossa, o professor César era fantástico. Acho que ele Pois é. parou de dar aula, né? Parou. Acho que ele deu só um pouquinho ali. Aí depois que entrou na faculdade, que eu acho que se formou ali, daí nunca mais deu. Foi só um tempinho ali. Ele era pecuarista. É pecuarista, acho, até hoje, né? Sim, sim. Como é que é o Mas seu hoje nome ele- mesmo? É César também. César Carneiro Filho? Aham. Ah, sim, sim. Foi meu professor. Se eu não me engano, pelo ano ali de 97, por aí, eu fiz um cursinho lá. Não lembro a data bem certo, mas ele comentou. Daí eu mostrei a foto, ele falou, é isso aí mesmo, dei aula pra ele. Você tem quantos anos? Tenho 19. Ah, não, então faltava alguns anos para você nascer ainda. Faltava, nem não tava nos planos ainda. Se foi em 97, já faz 23, né? Então, realmente. Faz um tempinho. Ô, mas por Era favor, só curiosidade mesmo. Sim, manda um abração lá para ele. Teve uma época que ele gostava muito de rodeio, né? Eu lembro que ele contava pra gente. Sim, sim. Agora tá indo menos, mas a gente ainda vai de vez em quando. Ah, então você ainda acompanha ele também. Acompanho, aham.